a resposta daquela pesquisa que foi encaminhada sobre o retorno ou não do ensino presencial. Essa é uma coisa. E a segunda coisa, lembrar que segunda, terça e quarta da semana que vem nós não teremos aula, e a partir de quinta-feira nós teremos o retorno escalonado dos alunos, né, retorno não obrigatório, escalonado dos alunos para o ensino presencial. Aqueles alunos que não estiverem, né, que os pais decidirem não mandar e tal para a escola, eles vão receber a aula de uma outra forma, né? Penso que nós gravaremos a aula enquanto estivermos dando a aula lá para o... Peraí, só um pouquinho. Tá. Aqui tem muita novidade sobre o retorno, né? Então, na quinta-feira deverá haver aí o retorno presencial. A ideia, inicialmente, é que a gente consiga transmitir a aula para vocês, de dentro do São José, para aqueles que não estiverem, né, transmitir a aula para vocês, tá? Para aqueles que não forem à aula. Então, tem lá os alunos assistindo a aula presencial, professor de máscara, aluno de máscara, distanciamento, aquela coisa toda, e os outros alunos estão lá em casa tendo a aula, né? Então, mas isso tudo está sendo discutido, observado, pensado, vamos ver como funciona. É um período muito complexo, né? É um período muito difícil. Quero ver como que vocês vão explicar o ano de 2020, 2021 agora para o filho de vocês. Bem, começando então o nosso encontro de hoje, eu vou apresentar, né, para que vocês possam ter acesso ao conteúdo da aula. Vamos dar uma olhadinha aqui como funciona isso. Muito bem. E agora nós vamos por a apresentaçãozinha da aula de hoje, né? Para a gente dar uma olhada. Ó. Aula 4, página 339, né? Então, a aula 1 foi sobre globalização, as aulas 2 e 3 foram sobre blocos econômicos supranacionais, não é? E agora, essa é a aula número 4, tá? A aula número 4, que é uma aula que vai tratar da desigualdade propriamente dita. E os seus indicadores, né? E os seus indicadores. Espera que tem gente querendo entrar. Deixa eu colocar essa pessoa para dentro da sala, né? Para dentro da sala. Ah, é o Ian e a Monique. Pronto. Eu vou colocar aqui a lista de presença para que eles possam registrar, né? Que estão aqui conosco. Bom, começando então o nosso encontro de hoje, vamos dar uma olhadinha na primeira informação que nós temos aqui, ó, sobre a questão do subdesenvolvimento na sua origem, né? Na sua origem. O próprio conceito de subdesenvolvimento, ele é relativamente recente, não é? Por quê? Porque logo após, se vocês se lembrarem, né, a geopolítica do século XX, ela é marcada até a Primeira Guerra Mundial, pela presença extremamente poderosa das nações europeias no imperialismo, né? Com suas colônias na África, na Ásia, na Oceania, Índia, China, aquela coisa toda. Depois, nós temos um período meio bagunçado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, propriamente dita, que reorganiza os mercados mundiais,
cria um novo tipo de polarização, que é a polarização baseada no critério ideológico, opondo o leste comunista, né, socialista, com o oeste capitalista, sendo que o lado capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o lado socialista pela União Soviética. Pois bem, lembrem-se também que com o fim da Segunda Guerra Mundial nós temos a ONU sendo criada, a Conferência de São Francisco. Então a Conferência de São Francisco cria a ONU, aí temos a primeira reunião da ONU, e aí começa, né, digamos assim, essa história aí do pós-guerra, tá? E a ONU, ela coloca em campo, assim, muito com base nos princípios da econometria e da sociologia norte-americana, que é aquela sociologia uma sociologia de perfil, né, de criação de perfis, uma solução, uma sociologia, desculpa, baseada em estatística. E aí a ONU começa a mandar a campo pelo mundo os seus agentes para ver, para aplicar, né, pesquisas, para ver assim, um retrato, né, de como eram as nações naquele momento, como o mundo vivia naquele momento. Aí a ONU percebe que alguns países da África, da Ásia, da Oceania um pouco menos, né, mas principalmente da África e um pouco da Ásia, tinham um nível de vida muito inferior, mas muito inferior ao das suas metrópoles. Então, por exemplo, a Nigéria em relação à Inglaterra, ou Madagascar em relação à França, né, falando alguns casos aqui, a Índia em relação à Inglaterra. E mais do que isso, essas regiões, por conta de uma série de motivos que nós ainda vamos estudar, mas muito sobre a influência, né, sobre a influência dos Estados Unidos e da União Soviética, sobre o princípio da Carta da ONU, que é o princípio da autodeterminação dos povos, muitas dessas regiões começam a formar países independentes. Países independentes. E esses países independentes, formados a partir da descolonização afroasiática, esses países formados a partir da descolonização nos anos 50, 60, principalmente, né, nos anos 60, muitos países surgiram, lá na África e na Ásia, começa a ficar claro como esses países, através dessas estatísticas da ONU, como as pessoas nesses países viviam mal, como elas passavam fome, como elas não tinham acesso à água tratada, esgoto tratado, como elas não tinham condições de educação, de habitação, etc, etc, etc. Tá? Então, surge a ideia de que havia um mundo claramente desenvolvido e um mundo claramente subdesenvolvido. Tá? Surge então, lá nos anos 50, a famosa teoria dos três mundos. Eu estudei segundo essa teoria aqui, ó, teoria dos três mundos, né? Porque a oposição básica era entre os países desenvolvidos e os países de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos, ó, Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, né? Os países de segundo mundo, capitaneados pela União Soviética e seguidos aí pelos países do bloco europeu oriental, né? Que eram ali a Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Bulgária, os países da chamada cortina de ferro do leste europeu. E, finalmente, os países do terceiro mundo, né? Olha aí, então a África subsaariana e saariana, países da América Latina, do Caribe, enfim, né, o que hoje corresponde aí a 70 e tantos por cento da população mundial. E essa classificação vai
até os anos 90, né? Até os anos 90, tá? E fazia sentido, né, naquele momento, né? Essa classificação foi criada por um geógrafo francês, o Pierre Georges, para lembrar como era a sociedade francesa, fazendo uma analogia, né? A sociedade francesa nos tempos da Revolução, ou a sociedade francesa pré-revolucionária, né? Lembra? Tinha 3 estados, o primeiro e o segundo estado, minoritários, eram clero e nobreza, eram sustentados pelo terceiro estado, que era o povo. Era mais ou menos essa a ideia, fazer essa analogia aí. Só que essa classificação deixa de fazer sentido quando desaparece a União Soviética, quando cai o Muro de Berlim, né, que era o grande símbolo lá do socialismo, né, a divisão da Alemanha em duas, quando tem a reunificação da Alemanha, quando os países do leste europeu abandonam os regimes socialistas e passam a adotar regimes capitalistas, e uma nova oposição é criada. É a oposição leste-oeste. Essa aqui é dos 3 mundos, né? Olha aqui. Então, os países capitalistas desenvolvidos, né? Tá vendo? Europa, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Depois, os países socialistas, leste europeu, tá vendo? União Soviética, China, Mongólia e o terceiro mundo, o resto, né? Todos os países aí subdesenvolvidos. Essa forma de chamar, né? Putz, isso aqui é um país de terceiro mundo. Hoje em dia é mais uma metáfora, né? Uma generalização para falar que o país é pobre. Terceiro mundo, hein? Nossa Senhora, né? Então, essa generalização perde um pouco o sentido, né? E aí nós temos uma outra classificação, que é uma classificação em que não temos mais a oposição leste-oeste. Nós passamos a ter uma oposição norte-sul, que é a divisão do mundo em países desenvolvidos, ou países do norte, e países subdesenvolvidos, ou países do sul, que também é uma classificação limitada, né? Então, acabou a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Nós passamos a viver um contexto de unimultipolaridade, em que tem uma superpotência militar, os Estados Unidos, e diversas outras potências econômicas, né? Inclusive os Estados Unidos. Então, Japão, Europa Ocidental, Estados Unidos, China, né? E aí nós passamos a ter essa classificação aqui, ó. Norte, países desenvolvidos, Sul, países subdesenvolvidos. Mas tem um tipo de país e outra, ela é muito genérica, quer dizer, você está colocando no mesmo saco desde o Haiti até, sei lá, o Brasil, que são bem diferentes, né? Você está colocando Angola e Argentina no mesmo pacote, tá? Quando nós temos vários tipos de subdesenvolvimento, nós temos desde o subdesenvolvido industrializado até o subdesenvolvido agrário exportador ou mineral exportador, não é? Então, não dá para você fazer uma generalização dessas. É perigoso você até fazer uma generalização como essa. Você perde de vista a objetividade ao fazer uma generalização desse tipo aí, tá? Então esse é um problema. Outro problema, então tá aqui, ó, desigualdade entre os países que integram. Além disso, nós temos países que são subdesenvolvidos, mas que dentro deles tem verdadeiras ilhas de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Se você pensar bem, você tem, por exemplo, dentro do Brasil, determinadas áreas que são super desenvolvidas.
É o campo aqui, se você viajar lá para o Mato Grosso, parece que você está lá nos Estados Unidos, no meio oeste, né? Aquelas plantações enormes e tal. Se você viajar para Alphaville, né? Se você viajar, sei lá, para Ribeirão Pires, em alguns lugares, né? Tá? Então, você tem lugares muito bonitos, muito bons, e tem lugares dentro de países desenvolvidos que são muito ruins, né? Alguns bairros norte-americanos perigosíssimos, né? Periferias de grandes cidades dos países desenvolvidos têm índices de criminalidade altíssimos, tem educação de baixa qualidade, tem prédios abandonados, enfim. Além disso, nós temos alguns países subdesenvolvidos no norte, como, por exemplo, o Afeganistão. E não tem nada mais ao sul do mapa do que Austrália e Nova Zelândia. No entanto, eles fazem parte do norte desenvolvido. E, finalmente, então, né, por isso, norte e sul geográfico não correspondem a essa divisão geopolítica. Observem o mapa que vem a seguir e isso fica mais claro. Ó. Olha a Austrália e Nova Zelândia, fazem parte do norte desenvolvido. Porra, isso está mais ao sul que Ushuaia, né? Olha aqui. E aqui no norte tem Afeganistão, aqui no norte tem Albânia, né? Vietnã, e está aí no rolo do país desenvolvido, tá? Então, além das divisões internas. Então, essa divisão também é limitada. Veja a dificuldade que existe em classificar, veja a dificuldade que há em classificar países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Aí a ONU, que também fazia a divisão de país desenvolvido e país subdesenvolvido a partir do critério de PIB. Então vamos ver quanto que cada país produz. Precisa medir. Sem medida não há ciência. Tá, então vamos ver o produto interno bruto. Quanto cada país produz de riqueza, né? Mas não dá. Isso é ruim, porque o PIB ele não mostra quanto que o país paga de juros, de dívida interna e externa, nem quanto que ele paga de remessa de lucro de multinacionais, por exemplo. Então o PIB não é um retrato fiel do nível de vida da população. Não é. Porque não é o dinheiro que fica no país, é o que o país produz, não o que fica nele. O Brasil, por exemplo, acho que hoje em dia já chegou a ser acho que a sexta economia do mundo, o sexto PIB do mundo, tá? O Brasil. Hoje acho que é o 11º, 12º, o Brasil tá. Vamos fazer uma reunião do G20 aí sem o Brasil, né? Bom, então há um problema aqui com o PIB. Aí então falaram, então vamos ao produto nacional bruto, que é o que fica dentro do país disponível para investimentos. Né? É o PIB descontado juros de dívida interna e externa e remessa de lucro de transnacionais. Aí alguém falou assim, é melhor do que o PIB, mas, porra, puta cara chato, mas o quê? Mas, nesse dia nós temos um problema, nesse problema aí, no PNB nós temos um problema. Qual é o problema? As desigualdades internas. De que adianta eu ter a medida do PNB se esse PNB é muito mal distribuído, como no caso do Brasil, em que 1% fica com, perdão, os 10% mais ricos ficam com 50% da renda. 10 brasileiros, vamos pensar assim, se fossem 100 brasileiros produzindo R$ 100 por mês, né? Fossem 100 brasileiros produzindo R$ 100 por mês, 10 brasileiros iam ficar com R$ 50. E os outros 90 brasileiros iam dividir os outros R$ 50. Não, não dá. Não dá. Pô, então PNB também não dá? Não, não dá. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar a população brasileira, o PIB brasileiro, a população brasileira e fazer uma divisão. Ver quanto cada brasileiro ganha por ano por cabeça.
e aí chegaram lá, porra, cada brasileiro ganha por ano por cabeça US$ 12.000. Mentira! Porque, novamente, nós temos as desigualdades sociais, de renda, de oportunidades, etc. Então, a ONU percebeu que esses indicadores baseados na produção de riqueza eram insensíveis e eram também limitados. Foi quando a ONU decidiu medir, através do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Alguns aspectos da vida das pessoas em todos os países e aí gerar um ranking com isso. Tá? Assim, ela fez primeiro o poder de compra do rendimento nacional bruto, ó, rendimento nacional bruto, também chamado de poder paritário de compra em dólar. Quanto você precisa, em média, da sua renda para comprar um produto cujo valor pode ser dolarizado, sei lá, um Big Mac? É mais fácil para um americano comprar um Big Mac com o que ele ganha ou para um brasileiro? Para o americano, né? E assim outros tantos produtos, tá? Um quilo de farinha de trigo, enfim. Isso te dá já a capacidade de compra de cada pessoa. Depois, a saúde. Então, vejam, o IDH são só essas três coisas aqui, hein, pessoal? Poder paritário de compra em dólar, saúde e educação. Parece que tudo é IDH, mas não é não. Tá? Então, primeiro, nível socioeconômico da população. Segundo, a longevidade. Quanto que a pessoa espera viver, em média, ao nascer num determinado país? Que também é um problema, né? Hoje em dia, no Brasil, a expectativa de vida das mulheres é de cerca de 75 anos e dos homens de 70 anos, né? É, é, Agora, tem problemas internos também. Se uma pessoa nasce no Rio Grande do Norte, a expectativa de vida dela é de 63 anos, 63. Se ela nasce no Rio Grande do Sul, é de quase 90. Então, tem disparidades internas aí também para resolver. Tá? Então, a longevidade, a expectativa de vida, né? A expectativa de vida ao nascer, tá? É um indicador também. E, finalmente, a educação. Mas como medir a educação? Aí é que está. Porque você mede quantidade, o IDH mede quantidade de tempo que a pessoa fica nos bancos escolares. Quanto tempo as pessoas ficam na escola, quantos anos a pessoa fica na escola. Não o que ela aprendeu, não se ela teve um ensino de qualidade. Tá? Então está aqui, ó, anos médios de estudo e expectativa de escolaridade da população. Então, a nossa Constituição, a Constituição Federal, diz que a educação obrigatória é até o 9º ano. Daí para frente já não é mais obrigatória, quer dizer, já não é mais tarefa do governo, já não é mais tarefa do Estado. Tá? Então, eu repito, hein? Isso aqui, ó, mede quantidade de tempo, não mede qualidade de educação. Aí, para medir a qualidade, eles criaram o índice PISA, que mede habilidades em português e matemática. Né? E a gente se lascou de novo, ficamos em penúltimo lugar lá. Tá? Então, são esses três elementos que entram no cálculo do IDH. É preciso entender, né? Uma coisa é oferecer escola, outra coisa é oferecer educação. Bom, isso gera a criação de um ranking, tá? Vamos lembrar, ó. O IDH vai de 0 a 1. Cuidado, isso aqui é importante, porque o índice de Gini, que também vai de 0 a 1, é o contrário, hein? No IDH, quem está perto do zero é ruim. No índice de Gini, que calcula a desigualdade de renda, atenção, no IDH, o zero é ruim. No índice de Gini, que calcula a desigualdade de renda, o zero é bom. Cuidado com os exercícios que vierem por aí. Índice de Gini, 0 é bom. IDH, 0 é ruim. Então, o pior país do mundo, que não existe, né, pelo amor de Deus, tem um IDH 0. É a menor nota possível. E o melhor país do mundo tem o IDH 1, que também não existe. Tá? Então, vai de 0 a 1. Tanto faz, né? Podia ir de 0 a 100, daria na mesma. Tá? E aí nós temos uma classificação. Os países mais desgraçados do planeta
tem um IDH abaixo de 0,55. Tá? 0,550. Olha o Níger aqui, ó. Níger. Pior IDH do planeta. Veja que os países da África subsaariana, né, ó, todos eles com IDH baixo, né? IDH bem baixo, certo? Depois, os países de IDH médio, né? Médio, quer dizer, já tem algum investimento social, né? Já não vive só de ajuda humanitária, tá? São os países entre 550 e 699. Eles estão em laranjinha aqui, ó. São os nossos irmãos, a Bolívia e o Paraguai, né? Aqui, ó, o Marrocos, desculpa, Egito, né? Síria, Índia, tá? Então, são esses países aqui, tá bom? IDH média. Os países da África do Sul, né? África do Sul, Namíbia, Botsuana, mas aqui alguns países africanos, Senegal. Depois, os países de IDH elevado, entre 7 e 8, tá? Veja, o Brasil conseguiu se situar aqui, né? Durante algum tempo, o Brasil conseguiu ficar por aqui, junto com os nossos vizinhos, né? Colômbia, né? Esses vizinhos aqui, né? Claro. Peru, Colômbia, Venezuela, tá? Países do leste europeu, União Soviética, China, né? México, arriba, tá aqui, né? Enquanto que esses países aqui, Nicarágua, El Salvador, Guiana, estão um pouquinho abaixo. E os países com IDH muito elevado, né? Os bão da boca, certo? Noruega, primeirão, né? Noruega, aquele país escandinavo, terra dos vikings, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, Japão, tá? Estados Unidos e Canadá. Tá vendo? Então nós temos aí esses países. Vamos ver aqui a expectativa de vida média do brasileiro, né, entre homens e mulheres, 74 anos e meio, média de anos estudados 2,7, com uma renda per capita de 15 mil dólares. Cada brasileiro ganharia, em média, 15 mil dólares. Vamos dar uma olhada nos Estados Unidos? Expectativa de vida, 79, média de anos estudados 13 anos, praticamente, né, bem diferente da nossa. Aqui é 7, né, não é 2, 7, desculpa. E renda per capita, 52 mil dólares. Os nossos vizinhos argentinos, que a gente vive tirando sarro, né? O argentino estuda mais que o brasileiro, em média ganha mais do que o brasileiro e também vive mais do que o brasileiro, tá? Vejam, a Argentina está no IDH muito elevado. E a gente fala, coitada da Argentina, né? Bom, enfim. Então, surge aí esse novo critério, que é o IDH. Pessoal, vou pedir para vocês, em nome de Jesus, então, fazerem, né, essas 2 páginas de exercícios aqui, ó, para que a gente possa corrigir no nosso próximo encontro de geografia. Alguma dúvida sobre essa aula, sobre as questões que foram Sem colocadas? dúvidas, professor. Tranquilo, né? É uma parte gostosa da geografia de estudar, porque geografia humana é bem tranquila. Então tá, nós nos encontramos ainda hoje para a nossa aulinha de história. Façam os exercícios, tirem dúvidas comigo pelo WhatsApp e namastê. Até daqui a pouco. Namastê, professor. Tchau, Até daqui a professor. pouco. Tchau, fiquem com Deus, gente. Não se esqueçam que eu amo vocês, tá?